Quando chega para mim, por exemplo, eu na parte nutricional, não sou médica, então a pessoa chega, relata uma indisposição, relata um cansaço, então vamos lá, sinais e sintomas. O sono já não é de qualidade, então tenta regular o sono, melhora a alimentação, às vezes evita um jejum para tentar melhorar essa qualidade do sono, ou tirar coisas que estimulam, então tenta fazer uma melhora. Questão intestinal, um treino, uma recuperação, alinhar a alimentação. Na grande maioria dos casos, a pessoa já vê uma melhora nisso, né? Nessa disposição. Sim, e tudo mais. Aí o que acontece? Às vezes vai lá fazer um exame, deu uma texto lá de, sei lá, homens já peguei de 400, 500, que talvez nem seja indicação ainda, porque eles querem uma texto muito alta. E aí fala, mas o meu personal falou que tá baixo e tal, já fica pensando em algo assim, sabe? E aí existem formas também de estimular essa produção hormonal de uma forma natural, né? Com treino de força, você conseguindo melhorar os seus hábitos, às vezes com alguns fitos, assim, não tem muita indicação para homens, assim, de forma direta, né? Assim, que a gente tem uma resposta em aumento de número mesmo de testosterona, não. Mas tem alguns que conseguem estimular, até porque os homens procuram também por questão sexual, né? Diminuição de apetite sexual, enfim. E alguns acabam melhorando essa parte. Mas, que nem você comentou ali, é uma testo de 400, 500. É que varia muito, assim, dependendo do laboratório, a testo varia de 300 a 800, 900. Então, é uma janela muito grande, né? E não é em uma única dosagem do hormônio que você vai falar, esse paciente ele tem um hipogonadismo. E tem outros hormônios que tem que ser avaliado junto. Sim, mas esse paciente tem hipogonadismo. Esse paciente tem um problema de disfunção, não é em uma dosagem isolada. Geralmente, a gente repete isso, né? Tem que avaliar se o paciente já tem uma obesidade, a relação dele de testosterona e estrogênio, estradiol, vai estar diferenciada provavelmente. Então, são N coisas, são pecinhas ali que a gente precisa encaixar, porque geralmente o obeso, ele tem mais uma enzima que converte testosterona em estradiol, então acaba aumentando esse hormônio e acaba diminuindo a testo total. Então, vira aquela bagunça ali que você precisa encaixar. Não é só a testosterona que a gente precisa ver, né? Não, no caso dos homens. E tem fases da vida também que a parte hormonal vai mudando e difere de homem para mulher. Por mais que homem e mulher tenham testosterona, a produção é totalmente diferente. Mulher tem mais estradiol, então muda toda essa questão de produção hormonal. E na fase da vida, mulher usa anticoncepcional, né? Então tem muitos fatores, né, doutora? Muitos. Se você fosse pontuar hoje, assim, para mim, quais seriam as indicações para uma reposição, sei lá, um uso de hormônio hoje? Para homem e mulher? Para homem e mulher. O homem, francamente, na terapia de reposição de testosterona, se ele tem um hipogonadismo detectado laboratorialmente, associado também à clínica do paciente. Então, sempre a gente vai considerar muito a clínica dele. Obviamente que vamos associar com os exames e hábitos de vida e tudo isso, né? Então, aí a gente, a partir dessa avaliação bem personalizada, você consegue ver se o paciente tem indicação mesmo ou não. Porque, como a gente já conversou, né, desde o começo aqui, os pacientes, eles querem texto muito alto, né? Então, poxa, esse paciente aqui é para isso? Ele precisa mesmo? Não precisa? Como que vai funcionar, né? No caso das mulheres, também considerar as queixas da paciente, as queixas que ela tem, cansaço, mas assim, principalmente porque vai tendo um declínio de produção hormonal ao longo do nosso envelhecimento, tanto homens quanto mulheres. Mas as mulheres ali, a partir dos 40 anos, principalmente, que é a fase do climatério, que está transitando ali entre a fase reprodutiva e a menopausa, que está naquele limbo ali, elas podem ter alguns sintomas um pouco mais característicos, né? Então, mulher pode começar com aqueles fogachos que são os calorões, insônia, irritabilidade, pode iniciar vaginal. uma atrofia vaginal, então dá secura, dá dor para ter relação sexual, diminuição de libido. A maioria chega no consultório, não tenho libido, não existe. Então, são alguns pontos que a gente consegue associar, né, avaliar, para falar, poxa, essa paciente já tem indicação, já sabe que vai melhorar a qualidade de vida dela, né? Óbvio que daí a gente analisa se tem contraindicação, se tem alguma restrição ao uso dos hormônios, né? Das medicações também. Paciente com câncer de mama, com, enfim, histórico de trombose. A gente precisa avaliar tudo pontualmente
para ver se ela precisa do tratamento e a partir daí a gente consegue conduzir. E aí eu dou as opções de vias de tratamento, né? Não apenas uma via só. Então, no caso do homem, né? Do homem a testosterona, que é a base da terapia de reposição de testosterona, então a gente pode usar a testosterona em gel, pode usar a testosterona injetável. De farmácia existe a Deposteron, a Durateston, né? Que daí são aplicações que você faz a cada 15 até 21 dias. E tem a Nebido ou Hormos, que são a testosterona de ação um pouco mais prolongada, de 10, 12 semanas. Então, é idealmente ela para terapia de reposição, além do próprio implante, né? Que no implante a gente consegue fazer a testosterona também por implante, que daí o implante bioabsorvível ele dura até 6 meses. Então, fica 6 meses ali aquela medicação sendo liberada de forma mais constante, não dá tanta oscilação assim, e o paciente adere mais ao tratamento, porque não tem que ficar levando tanta picada. Essa é a diferença, basicamente. Não esquece, né? Não esquece. E na mulher, a gente precisa... Os principais ali hormônios nessa fase aí de climatério e menopausa seria, então, o estrogênio, o estradiol, a progesterona e, em alguns casos, a testosterona, né? Então, também pode ser progesterona via comprimido, pode ser estradiol por via de... estradiol e testo, né? E a testosterona por via de gel ou também por implante. Então, a gente vai montando ali, né? De acordo com cada paciente, ver a resposta do paciente. Porque, assim, os pacientes que a gente, como eu comentei antes, os que a gente mais vê melhora clínica, principalmente são essas pacientes aí na fase de insuficiência hormonal mesmo, né? Que você vê que quando você repõe, o paciente volta a ter vida, volta a ter vontade de fazer as coisas. Sente mais disposta. Nossa, tem muitas mulheres que eu atendo que falam, nossa, estou me sentindo mais disposta, meu treino tá melhor, relação com o marido, paciência com os filhos, sabe? Tipo, muda tudo, qualidade do sono. E então, também a relação da gordura, né? Porque a mulher, quando ela entra nessa fase, essa alteração de produção do estradiol, ela começa a acumular gordura abdominal, né? Também ela acaba tendo diminuição de metabolismo, diminuição de disposição para o treino, tem mais avidez por comidas mais calóricas, carboidrato, enfim. Então, começa a ganhar aquela barriguinha, né? E aí, quando a gente consegue restabelecer, quase que fisiologicamente, esses hormônios, a paciente volta a ter disposição para fazer as coisas, então já melhora até a questão estética junto, mas é um brinde, entende? A parte estética, ela é uma consequência, não que seja o motivo inicial do tratamento, sabe? Então, isso que a gente vê que melhora muito a qualidade do paciente, a qualidade de vida, né?